Olá, gente. Boa noite a todos que estão entrando. É, Bom, eu vou começar me apresentando um pouco o que é o Espiral, para quem que não conhece. Eu sou o Lucas, eu sou psicólogo, eu trabalho no Espiral no projeto Renovar, que eu já explico um pouco melhor o que é. O Núcleo Espiral, para quem não conhece, é uma ONG que existe faz aí uns 12, 13 anos, mais ou menos. Nasceu do mestrado da nossa atual presidente, né, a psicóloga Neuza Sawaia, fez um mestrado buscando trabalhar com a prevenção da violência contra crianças e adolescentes, desenvolveu um método, que é o método Espiral, e daí nisso começaram a reproduzir o método para fazer esse trabalho que a gente faz hoje. O trabalho foi aumentando durante todo esse período. Hoje a gente trabalha, a nosso foco ainda é a prevenção de violência contra crianças e adolescentes, é, mas a gente trabalha agora também com educadores, com familiares, em CCA, SAICAS, escolas, temos a nossa clínica também, mas nosso foco continua sendo a prevenção da violência contra crianças e adolescentes. O projeto Renovar, que eu coordeno, é nosso principal projeto dentro do Espiral, que faz grupos com crianças, familiares e educadores de CCAs da região do Campo Limpo, né? Eu vou agora deixar o resto do pessoal se apresentar, acho que Jô pode começar. Olá, boa noite a todos e todas. Alguém comentou rapidamente aí da questão do microfone, dando eco, eu acho que deve ser no seu aí, tá tranquilo, tá? Nos demais eu acho que tá tranquilo, tá bom? Eu sou o Josenildo, o Jô, mais fácil, né? Sou pedagogo, faço especialização em Direitos Humanos e Pedagogia Social e atuo aqui no Núcleo Espiral como gerente do projeto Renovar. Sejam todos e todas bem-vindos à nossa roda de conversa. Ariela. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Ariela, sou psicóloga de formação, mas também educadora e facilitadora. Hoje eu coordeno a Clínica do Espiral, na qual a gente faz atendimento de psicoterapia para pessoas que sofreram ou sofrem algum tipo de violência, e também faço a parte de formação dos educadores e cuidadores de SAICA. E Alfredo. Boa noite a todos, bem-vindo. Eu sou Alfredo, cientista social de formação, com ênfase em antropologia, e eu sou responsável pela análise dos dados, monitoramento dos dados dos projetos do Núcleo Espiral. Então, tanto o projeto Renovar, a Clínica Espiral, entre outros projetos com SAICAS que a gente atua também, sou responsável pelo monitoramento desses dados. Bom, vou dar alguns recados, explicar um pouco como é que vai funcionar hoje o nosso encontro. Primeiro recado é para todo mundo ficar com a câmera desligada, para não travar o Zoom, porque se todo mundo ligar, o Zoom ficar muito pesado e vai começar a travar. Vou pedir também para todo mundo ficar com o microfone desligado também. A ideia é fazer uma roda de conversa, a gente discutir, a gente conversar, mas vou pedir para, no geral, ficar com o microfone desligado. Quem quiser falar, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, manda um nome no chat, que daí a gente vai liberando um por um para falar, e não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, que ia dar uma confusão. Último aviso, antes da gente começar, sobre os certificados. Todo mundo vai receber certificados de participação aqui desse encontro. Eles vão chegar amanhã, em horário comercial, por e-mail. Quem não receber, pode mandar um e-mail para o e-mail do marketing@nucleoespiral.org.br. Bom, de recados era isso. Podemos começar. A gente vai começar com para movimentar um pouco, eu vou projetar um slide só, para vocês pegarem aqui uma informação, mas vai ser diferente. Deixa eu colocar aqui. Avisa quando for, alguém dá um joinha, só para eu saber que foi. Bom, vocês devem estar vendo aqui em cima da minha tela, tem esse site, mente.com. Vou pedir para todo mundo entrar pelo computador ou pelo celular, como conseguirem. E quando entrarem, colocarem esse código que está aqui, 13164519. E daí lá vai ter uma pergunta
que é o que você pensa quando escuta a palavra conflito. E daí vocês podem colocar 3 palavras, se quiserem colocar mais depois, dá para mandar mais de uma vez, mas eu pedindo para todo mundo ir enviando as palavras que conseguir pensar, enfim, que associar, para a gente começar um pouco a, enfim, ter uma ideia do que a gente está pensando aqui no grupo, né? Então, vou deixar a tela aqui enquanto vocês enviam. Só reforçar um recado, Lucas, depois esta roda de conversa vai para o YouTube, então quem estiver assistindo Sim. depois pelo YouTube não terá o certificado. A gente deu a informação agora do recado, né? Para quem estiver aqui conosco hoje ao vivo terá direito de receber o certificado, depois essa live vai estar, esse encontro, essa roda de conversa vai estar disponível também no YouTube para quem quiser aí também conhecer um pouco aí do nosso debate. Uhum. Exato. Então, eu pedi para o pessoal ir mandando. E as palavras vão começar a aparecer aqui na tela. Isso, gente, é uma nuvem de palavras. Então, quanto mais pessoas escreverem uma palavra, maior ela vai ficar. Então, a gente vai poder ver aí o que o pessoal pensa mais, o que o pessoal pensa menos, enfim. Oi, professor, boa noite. Boa noite. É que eu não estou com o meu computador aqui, eu estou só com o telefone, eu não consigo entrar nessa página no computador. Tudo bem, sem problemas. Quem não conseguir ou não quiser também não precisa, porque a gente já vai conseguir. Enfim, isso é só para começar a discussão mesmo, tá bom? Mas eu poderia falar por aqui mesmo o que eu penso sobre, quando eu penso, né, na palavra conflito. Pode falar. Sim, até pode pôr no chat, Então, né? tá, é uma expressão. Quem quiser da mandar no questão chat, social. pode mandar. Bom, expressão da questão social. Ok? Ótimo, obrigado. Ok. Valeu. Vou deixar mais um minutinho antes da gente começar. Mas as palavras que mais estão crescendo aqui são discussão, briga, desentendimento, divergência e violência, e confusão. O código para entrar é esse que está ali em cima da tela, 1316-4519. Bom, vamos agora dar uma olhada aqui na nuvem de palavras que acabou formando aqui para a gente. Temos bastante coisa, mas as palavras que mais apareceram, que mais gente mandou, foram discussão, briga e desentendimento, seguido de perto por violência, confusão e divergência. Daí, além disso, a gente tem discordância de opiniões, opiniões divergentes, má comunicação, desgaste, atrito, diálogo, grito, embate, dúvida, discórdia, discordância, enfrentamento, medo,
agressão, descontrole, enfim, mas parece que as principais palavras aí têm a ver com briga, desentendimento e discordância de alguma forma, né? E daí, bom, vou parar de compartilhar para a gente. Daí acho que a Ariela, acho que pode falar um pouquinho em cima disso, né, que a gente viu. É bem curioso que bastante das palavras que apareceram, né, foi desentendimento, confusão, agressão, violência, má comunicação, de uma forma que se entende que o conflito parece que é algo negativo, né, como se ele fosse algo que não pode acontecer dentro do contexto que a gente está. Então, eu vou convidar agora o Jô, o Lucas e o Alfredo, que estão aqui comigo, para a gente discutir um pouco em cima disso. Afinal, então, o conflito, ele é de toda forma negativa? Começa Não antropólogo? necessariamente, né? Não necessariamente. A gente vê que, por exemplo, o conflito, a importância dele como fator social, assim, né? Ele é a condição para que as pessoas se unam, né? Se juntem para discutir alguma coisa. Então, sociologicamente pensando, ele é condição da sociedade. Ele faz parte de todas as relações, assim, e a gente tende a ver o conflito geralmente às vezes como violência, mas não necessariamente ele é violência, ele é parte do processo, as discordâncias são parte também da formação do social, né, de qualquer grupo social que a gente estiver falando, na sociedade no geral, mas também dentro da escola e em outros ambientes socioeducativos, como a gente vai comentar aqui. Eu concordo, eu acho que o conflito, né, falando aqui da visão da psicologia também, quando a gente fala de conflito, não só do conflito entre duas pessoas, mas também quando a gente fala de um conflito interno, alguma questão que a pessoa está, a gente está falando também de uma possibilidade de desenvolvimento, né? Se o conflito for bem manejado, ou seja, né, duas pessoas que estão em conflito podem brigar, mas elas podem ter uma ideia nova, né? Então, acho que entra um pouco nesse sentido de ser uma possibilidade também, né? E acho que o que o Alfredo falou mesmo de ser uma parte natural da existência humana. Eu gosto sempre de trabalhar a questão da origem da palavra. Se todo mundo pesquisar a origem da palavra, ela vai trazer essa questão mesmo da luta, né? Do confronto, essa é a origem da palavra. Mas, como toda palavra, toda língua é viva, ela tem que ser ressignificada. Então, numa perspectiva bem pedagógica, que é o meu campo, a gente tem que ressignificar as palavras. O conflito, ele existe, sempre existiu e continuará existindo, e ele não é o sinônimo de violência. E acho que é importante isso que a gente vai discutir aqui. O conflito não é sinônimo de violência, né? A violência é a partir do momento que você não consegue lidar, por isso essa temática nossa de como é que você vai mediar essas relações, esses conflitos. Porque conflito, você tem um conjunto de ideias e desejos, né? Então, e isso, a gente trouxe aqui, claro, a temática dentro dos espaços escolares, mas isso é para a nossa vida em todas as relações sociais, né? Então, primeiro conceito básico, a gente tem que aqui romper, por isso a gente começou a partir disso, o que vocês pensam, que é o seguinte: nós somos educados a pensar apenas o conflito com essa perspectiva negativa, né? Com a luta, a guerra, né? A anulação do outro, né? E o conflito, que a gente tenta trazer um conceito muito mais amplo, né? Enquanto uma ação humana inerente à humanidade, porque tem ideias, desejos divergentes e faz parte da nossa. Agora a questão é como a gente lidar com isso, né? Acho que aí é o processo que a gente agora entra nessa discussão, e aí a gente gostaria também de ouvir vocês, mas acho que o primeiro ponto de partida, não considerar a palavra conflito o sinônimo de violência. Sim, eu acho que as palavras que surgiram naquela nuvem de palavras, a principal foi desentendimento, que acho que realmente é um jeito de definir conflito, assim, né? Mas acho que as outras de briga, confusão, medo, violência, não necessariamente, né? Vai depender muito mais do manejo mesmo. Que acho que a gente veio discutir aqui, na verdade. É uma forma, né, de dissolver, né, o desentendimento também, né? O conflito é o jeito de superar a diferença também, né, nesse sentido.
E acho que esse é um ponto importante, assim, essa questão da diferença, né? Então, o conflito ele surge a partir do momento que a partir que a gente entende, né, que nós somos humanos e o humano ele está em relação o tempo todo, e essa relação ela traz o lidar com o diferente, o lidar com aquele que é diferente de mim, né? Então, de alguma forma, quando vocês falam dessa questão da violência, que é confundido o conflito com a violência, na verdade, o conflito está aí para a gente conseguir atravessar isso e lidar de uma forma com a diferença. Então, dentro dos contextos, até inclusive, né, dos projetos que vocês estão, e que aqui, né, a maioria dos convidados também estão, quando se tem um conflito de imediato, né, o que primeira tentativa da educadora, assim, né, como é que é lidar com esse conflito quando ele aparece? E daí eu acho que quem quiser eventualmente mandando como é que lida, enfim, no chat para a gente poder ir vendo também, fiquem à vontade, né? Mas não sei se tem que pensar. Porque quando a gente vai discutir agora a questão de mediação, a gente vai entrar numa outra temática, que está relacionada a essa questão, claro, do conflito, que é, lembrando, então ele existe, sempre existirá. Como é que eu lido com ele? Alguém também trouxe aqui uma coisa importante, interessante, falou assim, desequilíbrio emocional, né? Alguém trouxe isso também, por exemplo, né, da questão de que se você não estiver equilibrado emocionalmente, em qualquer situação que você esteja né, uma contradição, você pode se desequilibrar. Então, o problema não foi o conflito, né? E sim o seu estado emocional. E aí a gente vai entrar depois num outro tópico, a partir do que vocês vão colocando aqui também, que a Ariela também é especialista nisso, vai poder falar também conosco, que é a questão da comunicação não violenta. Porque quando a gente tem um conflito, a gente vai entrar nessa questão agora, que vocês estão trazendo algumas pessoas já, que é do diálogo. Mas como é que eu estabeleço esse diálogo? Né? Como é que a gente estabelece isso para a gente entrar também, aprofundar? Quais são as possibilidades? Né? Como é que eu vou mediar? Então, há uma situação de conflito, como é que vocês geralmente lidam? E aí a gente entrar também nesse processo aí depois da comunicação, e sobretudo comunicação não violenta, né? Obrigada, Ju. Eu vou lendo aqui o que as pessoas estão trazendo no chat, acho que vai ajudando a gente a, né, colocar na discussão. Então, a Lucy Cleide disse, eu sempre ligo na base do diálogo com conflito. O Clésio, tentar elucidar o que está produzindo o conflito, abrir diálogo, fazer perguntas, evitar o julgamento. A Daniela, possibilitar aos envolvidos refletir sobre a situação e buscar uma solução através do diálogo. A Cleide, tento conversar e mostrar para eles que não é assim que resolve e explico no que pode gerar. O pessoal que tem mais pode ir colocando, gente. Se alguém quiser também falar. A Claudiana mandou que vai conversar e escutar os dois lados. Estamos vendo aqui bastante gente falando bastante do diálogo mesmo, né? Tentar conversar, entender melhor a situação, não julgar antes de tomar qualquer atitude, assim, né? Cristiano mandou mediar um conflito e separar os dois, amenizar e dialogar e tentar acalmar e entender o caso antes de julgar. Mas uma coisa que eu queria colocar, talvez, para discussão, enquanto as pessoas vão mandando assim, mas por que geralmente, quando a gente fala de conflito, a gente pensa em violência, né, ou em briga, enfim. Por que a gente não pensa no diálogo antes disso, né? Me veio essa dúvida, realmente, assim. E uma outra provocação nem sempre quer dizer que tem apenas dois lados. Quando a gente fala isso, a gente vai falar assim, vamos ver os dois lados. Muitas vezes, há outros lados desses dois que ainda estão, né? Há muitas outras perspectivas. Muitas vezes, os dois estão certos e os dois podem estar errados em algumas perspectivas, né? Então, muitas vezes, não é só uma questão, né? A gente pensar também, fazer essa provocação, será que existe só dois lados, né? Diante de uma situação de conflito?
Eu acho que respondendo um pouco, tentando responder o que você falou, Lucas, que por que a gente pensa em violência e associa, acho que uma das respostas possíveis está aí no chat, as pessoas comentando, né, sobre julgamento. Acho que quando a gente vem com os nossos preconceitos, né, a gente é fechado para resolver algum conflito de alguma maneira, ele se torna uma violência, né, uma crise, um desastre. Então, acho que é importante a gente também pensar que nesse jogo de lados, né, Jô, quando você fala assim, não tem só dois lados, a gente ter essa consciência de que tem diversos lados e que a nossa opinião é só mais uma, né, só mais um ponto de vista, de partida para as possibilidades outras de enxergar esses conflitos, né? Inclusive, acho que também traz uma questão do poder, assim, né? De quem que tem o poder pela situação e que tem que tomar a razão diante da situação que está colocada ali, sem ter um olhar mais neutro, de observação, sem julgamento, né? Que nem já foi colocado, mas é esse desejo de posse e de ter poder diante da situação, e que muitas vezes até o próprio educador pode vir já com, né, sendo uma autoridade ali dentro, pode vir trazer algo que para ele é certo, sem deixar a priori, né, o educando tentar se manifestar, tentar se colocar de certa forma. Então, acho que levar esse ponto em consideração também é importante. E aí, muitas vezes, uma determinada situação que a gente está avaliando como conflito, não é conflito, é uma situação de violência por uma divergência, e muitas vezes não há nem conflito. Não há nem conflito por vezes, né? Não há um conflito, né? Há um desentendimento de uma situação e que a gente hoje conceitua como, né, o conflito como violência, e é um equívoco. Muitas vezes ali não há uma situação, uma determinada discussão, que nem sequer eles estão conflitando ideias. Tem essa relação de poder, muitas vezes. Eu brinco, por exemplo, um exemplo básico, quando crianças vão montar time de futebol. Quem está com a bola e vai montar o time. Todo mundo está com o mesmo desejo, jogar futebol. Todo mundo está com a mesma intenção ali. Aí tem uma relação, muitas vezes, de poder, né? O dono da bola que escolhe quem. E aí a gente acha que não há conflito nessa relação, existe, todo mundo está no mesmo desejo, que é ali muitas vezes uma relação de poder, né? E aí que gera outras situações, né? Então acho que é importante que a Adriana traz, sobretudo quanto a isso, a gente traz o conceito. Muitas vezes uma situação que a gente está mediando não é nenhum conflito. Quando para pensar e ouvir, e aí tomar um cuidado, senão a gente já chega muitas vezes com os nossos julgamentos, e julga e dá sentença, né? Não deixa o outro refletir sobre de fato o que está acontecendo naquela ação, né? Eu acho que daí a gente consegue... Pode falar. Alguém colocou assim, alguém fazer o conflito é fazer o gol. Então, pois é, mas os dois têm esse mesmo desejo. O que eles vão fazer é uma disputa de habilidade, né? Mas até hoje o pessoal acha que quem confronta são as torcidas que vão para a violência. Mas num jogo de futebol é uma disputa de habilidades e você tem um objetivo de colocar. É isso. Mas não há um conflito. Nenhum ali, porque eles estão fazendo a mesma coisa, o mesmo jogo, com o mesmo desejo, né? Então se criam situações e geram violências de algo que a gente não reflete. Um jogo é um conflito? Não, ele não é um conflito. Ele não há conflito nenhum, né? Ali é uma disputa conforme habilidades e técnicas para quem atinge um determinado objetivo de um jogo, né? Uhum. Mas eu fiquei pensando agora, né, esse exemplo do futebol, enfim, mas quando a gente pensa em algum conflito, qualquer que seja, enfim, acho que a gente pode pensar também um pouco nessa questão da emoção também, sabe? Eu sou psicólogo, então acho que talvez essa uma tendência a puxar um pouco para esse lado, mas assim, sabe, de que você está em uma situação em que não querem fazer o que você quer fazer, ou não querem te deixar fazer o que você quer fazer, enfim, dá raiva mesmo, dá frustração. Você vai ficar chateado, vai ficar triste, vai ficar frustrado, vai ficar, sei lá, enfim, gera sentimentos ruins, né? E acho que tem muito a ver com como a gente vai também colocar isso para fora, né? E quando a gente fala de ambientes educativos, que a gente está lidando muitas vezes com crianças que ainda não tem muito essa noção também de como lidar e o que é aceitável na hora de lidar com esses sentimentos, né? Então, se ela tá com raiva, ela vai bater mesmo porque ela tá com raiva e é isso que ela consegue fazer, né? E daí acho que a gente pode pensar também qual que é o papel do cuidador, né, e do educador diante desses conflitos, o que ele tem que fazer, ele tem que, acho que, né, um pouco do que ela falou, assim, ele tem que chegar
resolver a questão, dizer quem está certo e quem está errado, ele tem que ajudar a lidar com o sentimento. Quais que ficam sendo as funções do educador diante dessa situação, sabe? É muito bom isso, Lucas, porque os adultos, né, os educadores que estão lidando com esses conflitos, eles não são os árbitros, né, do jogo, né? Eles fazem parte, né, isso é muito importante, assim, a gente vê que entender essas emoções, né, de quem está em conflito, até as próprias emoções, nos coloca um pouco fora desse lugar do poder, do saber, do conhecimento do intermédio como alguém que está neutro e que sabe de como, né, resolver o problema, assim. A gente Acho que acha é que ótimo que você como... trouxe aí. Mas o que você trouxe foi ótimo, assim, não, um mediador, sobretudo nessa relação, ele não é um árbitro. Ele não pode vir com cartãozinho vermelho e amarelo, já realmente, né? Porque aí você já estabelecer uma regra já que você nem sabe o que o outro está sentindo, né? E aí esse é um cuidado, acho que muito importante. Então, o mediador, ele não pode ser esse camarada que vai chegar com um conjunto de regras prontas. Claro, você está dentro de uma situação que há uma situação de violência, de agressão, é uma coisa, você vai, claro, você tem um outro processo de mediação, mas mesmo assim você não traz essa ideia do julgar e a punição, né? Você já não traz isso, né? Senão já não funciona, né? Senão você estabelece um outro conflito, né? O que a gente vê às vezes na literatura, principalmente da escola, em conflito, né, os conflitos na escola, são que os alunos, né, os educandos, eles sentem falta de ser sujeitos dessa mediação, né, dessa manejo dos conflitos. Então, acho que isso é fundamental para a gente entender o processo assim e não passar para violência, né? Porque as violências são muito... É fácil definir conflito, não é fácil definir violência, né? Elas são muito micro, elas são às vezes invisíveis. Então, quando a gente, como educando ou como adulto, se coloca nesse lugar de poder em relação ao conhecimento, ou o que deve ser feito ou não, a gente também comete algum tipo de violência, né, epistemológica, né, do saber. Então, considerar os educandos, as crianças, os jovens como sujeitos dessa resolução de conflitos, né, deixar que eles também se coloquem e sejam protagonistas, eu acho que é um ponto fundamental também. Até para desenvolver autonomia, né, nesse sentido. Acho que a gente vem de uma sociedade que tem medo do conflito, né? Também a gente tem, assim, a gente evita falar coisa que a gente sabe que o outro não vai gostar e vai gerar um conflito, até como adulto, assim, né? Mas às vezes a gente vê um conflito entre duas crianças, adolescentes, a gente já chega a dar a resposta, vira juiz para resolver logo, assim, né? Mas se a gente só mediasse o diálogo das partes, elas surgissem com uma outra solução, né? E isso delas poderem surgir com a própria solução é o que vai desenvolver autonomia para lidar com outros problemas ao longo da vida dela, né? Outros conflitos internos, externos, ou outras questões que aparecerem, né? Acho que isso é muito importante que você está falando, Lucas, porque essa coisa de não falar, né, se silenciar o que está se sentindo, e parte do pressuposto que a gente é mais heterônimo do que autônomo. Então, a gente é mais obediente, a gente precisa obedecer, precisa arrisca, né, seguir com aquilo que estão falando e não desenvolver por conta própria, né, as suas opiniões, as suas vontades, os seus desejos, etc. Então, é muito importante isso, assim, que tanto você quanto o Alfredo colocaram, né, dessa autonomia, desse educar para a autonomia, assim. Eu acho que antes da gente entrar já para falar de comunicação não violenta, que eu acho que seria um grande, né, ferramenta para a gente discutir a questão da mediação, é importante ressaltar, sobretudo quem trabalha com crianças e adolescentes, entender o processo de formação dos sujeitos, né? O processo de desenvolvimento psíquico, motor, físico, emocional, social, né? Isso também interfere na forma como as pessoas se relacionam com as suas emoções, diante dos não, diante de alguns conflitos que a gente pode se deparar. Mas aí porque aí tem gente que confunde, né? Chama de birra, ou enfim, toma atitudes e não entendendo os sentimentos, as sensações e emoções que esse sujeito tem e que, dependendo da sua fase da sua vida, vai ter intensidades diferentes, vão ter compreensões diferentes.
né? Não dá para você exigir que uma criança de 4 anos, né, tenha uma mesma percepção ou reação com uma de 11, né? Então, acho que é importantíssimo também ressaltar, porque algumas pessoas também acham que há formas diferentes de interferir, até mesmo dentro desse momento, desse processo etário de desenvolvimento humano, tá? Então, tá atento também a isso, ou seja, não existe uma receita única pronta, mas, sobretudo, é importante entender que as pessoas estão sempre num processo de desenvolvimento, assim como se você for mediar alguém da terceira idade, em determinada situação, ou alguém com alguma deficiência, né, que tem alguma deficiência, algum déficit, também exige um certo cuidado, porque ele tem um nível de compreensão e relação, inclusive, com as suas emoções ou percepções de sociabilidade. Só para complementar o que o Lucas falou, né, o fato da gente tentar, às vezes, evitar o conflito, essa postura de só piora, né, ou a gente, às vezes, ou evita ou tenta a todo custo resolver, né, porque justamente vê o conflito dessa forma equivocada, né, dessa maneira de que todo conflito é violência. Então, acho que evitar não é perder a oportunidade de chegar num consenso, de unir as partes, etc. Sim, e se a gente está falando que conflito faz parte da natureza humana e vai acontecer independente, sempre acontecer, isso não vai acontecer, quando a gente ensina uma criança ou adolescente a lidar melhor com o conflito, dar ferramentas para lidar com o conflito, a gente também está ensinando ele a lidar melhor com a vida no geral, né? Assim, até alguém falou no chat, não vou lembrar quem agora, sobre dar limites na hora de resolver e tudo mais, um conflito. E acho que é isso, quando você ensina que você não pode falar por cima e cada um vai ter sua vez de falar e sua vez de conversar, você está ensinando isso não só para aquele conflito específico, mas para qualquer momento da vida, né? Assim, né? Então também tem... O conflito é um potencial educativo muito grande, né? Um exemplo interessante é que o filme, se não me engano, Escritores da Liberdade, né? Que há as gangues, que há aquela questão da professora tentando mediar, que eu acho que é uma coisa importante. Muitas vezes eles tinham muito mais convergências do que divergências. Então, sobretudo em alguns espaços, sobretudo nos espaços educativos e que a gente trabalha com grupos, está atento a isso, né? Até antes mesmo de existir um conflito, estar atento a essas relações com esses grupos, para que eles se percebam, se olhem, se reconheçam, porque muitas vezes tem muito mais convergências e identidades próximas do que divergentes, né? E aí não que não vai evitar e não haja conflito. Estou dizendo que muitas vezes aquilo que eu repeti, que muitas vezes não existe um conflito. Uma situação que eles não conseguem refletir que eles são, né, iguais em muitas coisas, né? Em muitas coisas eles são iguais e criam situações necessárias, por exemplo, né? Então não geram grandes situações de conflito porque se eles se compreendem muito mais, e aí vai reduzindo, né? Porque a gente vai criando situações de conflitos desnecessários. Então, a gente consegue ir reduzindo isso para você conseguir lidar também quando, de fato, há um conflito de ideias e desejos. E acho que aproveitando um pouco para a gente andar aqui, pensando agora não só na palavra conflito, né, mas na palavra mediação. Então, o que se espera de uma mediação de conflito? Assim, o que se espera desse papel do mediador, né, nesse sentido, nas adversidades que podem acontecer no dia a dia de um contexto educativo? Assim. Eu acho que eu tenho que entrar naquela temática também logo, logo, que a gente já havia falado. Eu acho que a gente tem que buscar as estratégias e, sem dúvida, a da comunicação é a principal, né? E aí a gente falar um pouco de comunicação não violenta. Então, assim, primeiro, eu queria só repetir, como a nossa temática é, sobretudo, em espaços educativos, compreendemos espaços educativos, gente, os diversos, tá? Se você esteja no serviço de acolhimento, se você esteja numa escola, em projeto social, numa igreja, esses espaços coletivos que promovem trocas de conhecimento, construção de conhecimento e cultura, são espaços educativos. Logo, todos esses sujeitos que estão envolvidos, sobretudo os adultos, são educadores, né, de certa forma. E aí cabe a esses educadores estar atentos. Eu costumo dizer que todas as ações, todas as relações que a gente tem em grupo são pedagógicas, ou seja, qualquer situação que apareça, ela tem que ser uma situação pedagógica, ou seja, uma situação que a gente pode aprender alguma coisa com aquilo. Então, a gente lidar com muitas crianças, por vezes, se a criança uma vai lá e
utiliza de forma pejorativa uma palavra, uma outra. Eles nem brigaram, tiveram situação, um usou uma palavra pejorativa. Se isso é ignorado, isso vai gerando situações desnecessárias. Chega uma hora que está um caos. Então, eu falo que todo momento ele é pedagógico e toda ação ela é pedagógica nesse sentido. Então, você ouviu aquela palavra, e se você ignora enquanto um educador, você está deixando situações desnecessárias se gerarem. Então, é um momento de você interromper e chamar para o diálogo, para uma conversa sincera, né? Então, não podemos ser tolerantes com esse tipo de coisa. Então, o menino foi lá e menosprezou a menina, teve uma questão, sobretudo LGBTQIA+, o pessoal, né, usa termos pejorativos, a questão do racismo, que hoje em dia vem sendo reproduzido de forma absurda nos espaços, sobretudo escolares, e por vezes os educadores deixam passar, não tem um processo, sobretudo, de escuta, né? Escutou, não podemos naturalizar, né? E aí você não vai criar uma situação de julgamento, não é isso, mas de diálogo mesmo. Mas por que estamos dizendo isso? Por que estamos reproduzindo essa palavra? Por que você disse isso dessa forma, né? Sem julgar, né? Porque ela está reproduzindo. A criança, nenhuma criança nasce preconceituosa, né? Ninguém nasce preconceituoso, gente. Ninguém nasce com, né? A gente vai reproduzir um processo histórico-cultural das nossas vivências. Então, é importantíssimo que, sobretudo, os educadores tenham uma escuta muito apurada e que transformem essas situações, esses momentos, em momentos pedagógicos mesmo, momentos que você para e vamos refletir. Por que estamos dizendo isso? O que isso quer dizer? Né? Por que isso está sendo dito de tal forma? Isso é importantíssimo, né? Sem ser com julgamento, enfim, né? Não é uma questão de punitivo, mas de reflexivo, né? Tem que ser reflexivo no sentido de que, por quê? Por que a gente fala isso? Por que a gente fala desse jeito? Né? Há outra forma? Então, acho que isso é importantíssimo a gente estar atento. Né? E acho que tem... Não, e acho que o Jô falou um pouco aí também da tolerância, e me veio uma reflexão também aqui de que nossa, daí aqui não é dar a resposta exata do que tem que fazer, manual de regras, como resolver conflitos, é dar mais ferramentas que vocês podem usar, porque também depende muito do contexto que vocês estão inseridos no trabalho de vocês, e, enfim. E acho que a gente também não pode se cobrar de resolver o conflito da melhor forma possível toda vez, assim, né? Até pensando nesses contextos que a gente está inserido, se você tem 40 crianças para lidar, e você não consegue, talvez, sentar e dialogar com duas específicas e deixar as outras 38 lá. E tudo bem, a gente entende, sabe? Nem sempre a gente vai conseguir fazer o melhor possível. E a gente também não pode se cobrar de... O melhor possível não, o ideal, o melhor possível sempre. Mas a gente não pode se cobrar e se julgar e achar que a gente é um péssimo educador porque naquele dia não deu certo, naquele dia a gente não fez o ideal. E tá tudo bem, é treino também, né? Mediar conflito também é treino. E nem todo conflito a Prática. gente resolve né, no dia ali, né? Na hora. Às vezes o conflito vai se estendendo aí. Mas eu achei interessante o que a Ariela falou sobre o papel, né, nosso, então, na mediação do conflito, que me lembra um pouco, eu acho que vou me pautar um pouco no pensamento dessa autora que eu acho muito bom, que é a Hannah Arendt. Ela fala de uma espécie de responsabilidade, né, a autoridade que os adultos têm, e no nosso caso os educandos, né, educadores, aliás, que é o da gente assumir essa postura de responsabilidade com os mais jovens também. Quer dizer, Lucas, não é falar sobre resolver o conflito, né, mas é assumir essa postura de que a gente também, a gente sendo os adultos da situação, mediar da melhor forma possível, né, a gente tem uma espécie de responsabilidade também, do que o Gil falou sobre ouvir, perceber os lados e tal, mas nesse sentido de trazer um pouco para o mundo adulto essa responsabilidade, entre aspas, claro que com a autonomia das crianças, dos mais jovens, mas assumir essa responsabilidade. Ela fala em algum sentido sobre autoridade e tal, mas eu acho interessante o caminho que ela faz, porque é como se a gente também tivesse um mundo à nossa frente, né, que se a gente não cuidar, ele desanda, ele acaba em desordem, então a gente precisa, de alguma maneira, ela fala em amar o mundo, assim. Então, amar o mundo significa tentar colocar em ordem através da geração mais nova, né?
Então, acho isso bem bonito, interessante também. Acho que é papel dos educadores, de quem quer que esteja mediando um conflito em relação a crianças e jovens. Só comentar que a Márcia comentou, a Márcia não, a Cleide, né, que ela é educadora, essa questão do conflito da sala. E aí juntando com o que o Lucas e agora eu trouxe, é importante. Claro, nem todo conflito a gente consegue dar conta, a gente só mediar não quer dizer que você vai resolver para o outro conflito. E é interessante trazer a responsabilidade também para eles, né? É por isso que a gente que é educador sempre tem essa questão de estabelecer os combinados, né, os acordos de convivência. E quando eu digo que é pedagógico nesse sentido, inclusive tem coisa que tem que jogar para eles. Não é você que vai resolver, você tem que provocar, né? Eu brinco que você tem que ser sempre na hermenêutica, assim, você tem que perguntar, para que eles respondam, provoquem a reflexão. Não quer dizer que você vai trazer a solução, mas nós estamos acostumados a ter a coisa pronta, as receitas. E é um processo muito mais longo e árduo mesmo, né? E aí, por vezes, como ela trouxe aqui a situação, aí eu não consigo passar o que eu programei. Eu que sou da educação social, a gente brinca, né? O nosso conteúdo é isso, né? Aconteceu a situação, esse é o nosso conteúdo. Imagina uma escola, é muito mais difícil essa relação, porque tem lá algo a cumprir. Mas eu acho que, sobretudo no processo educativo, a convivência, o respeito, deve ser a principal disciplina, né? Eu sei que a gente tem tantas outras funções, mas se não tiver um mínimo de respeitabilidade numa convivência de grupo, qualquer outra coisa que a gente propõe ali não fará o menor sentido. Por isso que a gente tem uma sensação da educação não dá conta. E ela não vai dar conta, gente. Então, vamos romper também com outra questão aqui, mito, que é a educação salvará o mundo, né? E os educadores são os heróis. Isso é muito violento, na minha opinião. Não somos, nós somos pessoas, humanos, profissionais, né? Que temos limites, né? E vivemos numa sociedade que sofre interferências mil, né, divisões culturais e sociais. Então, não é dentro de uma sala de aula, 4 horas por dia, que você vai transformar tudo isso, né? Você vai ter um impacto, mas você por si só não. Então, acho que é importante ter isso, você não vai dar conta sozinho, mas é importante pensar também que quando a gente fala de autonomia dessas crianças e adolescentes, é por eles para refletirem aquela situação que está ali, né? Quando a gente faz os combinados, sempre é bom isso, sim. O que é combinado, né? Então, mas vocês não combinaram? E é aquilo, eu brinco, né? Que eu falo desentendido com eles. Mas eu não estou entendendo. Vocês falaram uma coisa, agora está fazendo outra, para que eles entendam isso, que vai haver conflito. Mas o que está acontecendo que a gente está conseguindo resolver? Para ver se eles mesmos propõem caminhos, né? E acho que para juntar com isso que você está falando, Jô, pensar num sentido, né, dessa autonomia a partir de uma aprendizagem que seja no âmbito da cooperação. Né? Então, quando você fala de trazer, né, a criança, o adolescente, enfim, para criar junto, então, os combinados da sala, ter momentos aí de uma corresponsabilização, e que eu acho que essa palavra responsabilidade tem que estar muito presente, assim, porque a responsabilidade não é só, né, do educador, mas é do educando também, é como colocar para o educando a responsabilidade que ele tem diante do educador e diante dos seus pares, assim, né, de quem está ali junto com ele. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar a partir dessa perspectiva da responsabilidade, da cooperação, desse aprender pelo e com o outro, assim, acho que é importante. É importante. Não, eu ia comentar essa questão, que no Espiral a gente faz muito isso, né, nos nossos grupos. No primeiro encontro, geralmente, a gente faz o nome do grupo e as regras do grupo, e as crianças fazem as regras, as crianças escolhem as consequências. E daí elas quebram as regras e sofrem as consequências e odeiam sofrer as consequências. Mas isso também é ensinar elas a serem responsáveis de que elas escolheram, então elas também vão ser responsáveis por aquilo que elas escolheram, né? Isso também acho que faz parte desse trabalho com conflito, né? Complementando aí o que o Lucas trouxe. E muitas vezes, quando eles estabelecem as regras e a responsabilização, são responsabilizações violentas. Elas reproduzem, por vezes, e propõem ação extremas, que aí é instituto de mediação. Mas será que só assim? Porque eles realmente, então expulsa, então tira, então vai para o extremo, né? Porque ela está reproduzindo, ela aprendeu desse jeito, né? Então, e aí por isso que é importante, alguém trouxe da família aí, claro que todos são responsáveis, mas não entendendo que nós, como educadores, temos que ter consciência que muitas vezes essa criança, adolescente, se educando, ele vem de uma relação que ele não é escutado, e ele não tem possibilidade de se verbalizar ou questionar qualquer coisa,
que é a própria cultura familiar, né? Ele tem que obedecer, acabou, essa relação de poder que o próprio Alfredo trouxe aqui. Esses micropoderes, gente, ele é reproduzido em várias, no núcleo familiar, na escola. Então, a criança, ela vai responder de alguma outra forma ao que está incomodando, porque ela não consegue verbalizar. E aí, quando ela tem uma possibilidade como essa de estabelecer as suas regras de convivência em grupo, aí ela também vai expelir tudo que ela já conhece. Ah, não, então se errou, né? Não, mas precisa ser assim. Aí a gente propõe que elas vão refletir qual seria uma melhor possibilidade, né? Então já começa nesse primeiro processo pedagógico de que como você estabelece a regra de convivência e como é que você estabelece a responsabilidade quando você não cumpre isso de forma civilizada, né? E acho que retomando um pouco também aquela questão do sentimento, assim, né? A gente tem essa impressão de que resolver conflito quer dizer que todo mundo vai sair feliz. E não é assim, sabe? Um exemplo clássico é, sei lá, duas crianças querem brincar com o mesmo brinquedo. Daí você conversa com elas, medindo uma conversa, elas resolvem que uma vai brincar primeiro e a outra depois. A criança que vai brincar depois, não vai brincar naquela hora, não vai estar feliz. E na hora que a outra criança tiver que dar o brinquedo para ela, que acabou o tempo dela, ela também não vai ficar feliz. Mas tudo bem, assim, né? Daí nosso trabalho também vai ser ajudar elas a lidarem com essa frustração também, né? Isso também, nem todo mundo sai feliz de conflito o tempo todo, né? Nem sempre tem uma solução, todo mundo vai ficar bem 100%. Então, também tem essa outra parte, né? Cadê a Sandy? Alguém falou, o Márcio falou aqui do racismo, só para complementar, quando eu trouxe aquela questão, eu até não gosto muito da palavra, ele até repetiu a palavra tolerar, mas sou nordestino, geralmente a gente não, a palavra tolerar tem, acho que Cláudia está ligado ao seu áudio. Fazer pergunta? Esqueceu. A palavra tolerar até me incomoda um pouco, né? Porque tolerar, para mim, tem uma sensação que você tem que aguentar, é obrigado a, né? Não, você tem que aprender você tem que respeitar, né? Você tem que respeitar as diferenças. E aí, quando você trouxe a questão do racismo, racismo é um crime. Então, impossibilidade nenhuma, por exemplo, a gente, diante de uma mediação com um grupo, podemos ouvir algumas questões e ignorar. É isso que eu estou trazendo. Então, tem coisas que a gente não se deve ignorar de forma alguma, né? Crianças reproduzindo... eu sou gerente de um projeto. Uma das visitas que eu estava fazendo, as educadoras lá propondo atividade, a menina reproduziu uma palavra de racismo do colega, ela também não sendo negra, só que a gente foi ver a situação, ela estava sofrendo esse racismo dentro da própria escola. Então, ela não soube lidar com essa sensação, então quis entender o que estava acontecendo, o que houve ali, ficou uma coisa muito incômoda, e a gente identificou que ela reproduziu a palavra que a professora falava para ela. É isso que o Lucas estava trazendo, então as emoções, ela não estava dando conta, ninguém ouviu ela falar disso, isso aconteceu dentro do ambiente escolar, e no ambiente conosco, geralmente na educação social, né, popular e comunitária, a gente tem sempre uma dinâmica muito mais dialógica, ela foi lá, mas ela expressou ali numa confusão com um colega, e a gente logo ouviu e mediou o que está acontecendo. Identificamos, de fato, um crime, porque a professora está produzindo palavras criminosas contra essa criança, né? Então, de preconceito, de discriminação. Tá? Então, essa importância também, sobretudo. A gente não vai solucionar tudo, mas a gente tem que estar atento nessa escuta, porque essas mínimas coisas aí, né, são esses sintomas, né, desse nosso universo, a sociedade que a gente tem aqui, que é preconceituosa, é racista, enfim, né, que a gente precisa estar toda hora atento. Era nesse sentido, Jô, que eu falava mesmo da responsabilidade, né, que a gente tem enquanto educador, né, de não também, porque existe uma linha tênue, né, às vezes entre essa autonomia e protagonismo das crianças e dos jovens, né, da gente, por um descuido, largar eles aos próprios recursos, né, então é importante que a gente esteja atento e saiba como lidar com isso, porque, de alguma maneira, sem invalidar a autonomia e o protagonismo das crianças, a gente tem essa responsabilidade de alguma forma. Bom, acho que contar um pouquinho. Acho que antes, na verdade, eu queria ler uma frase para vocês de um autor. Eu vou começar a falar um pouco da comunicação não violenta, mas antes eu queria ler a frase de um outro autor que fala sobre a não violência, que é o Jean-Marie Miller.
E ele tem uma frase que eu acho muito boa, que é essa aqui, ó. A paz não pode ser e nunca será a ausência de conflitos, mas sim o controle, a gestão e a resolução dos conflitos por outros meios que não os da violência destruidora e moral. Obrigada, Lu, que você colocou aqui. Então, pensando nisso, né, eu acho que queria trazer para vocês um pouco do conceito da comunicação não violenta, partindo do pressuposto de que a não violência, na verdade, ela não é virar pacifista, que tá tudo bem, que todo mundo não vai ter conflito e que viveremos nesse mundo. Na verdade, ela não trata disso, né? Ela justamente é a favor do conflito, mas que a gente lide com ele de uma forma que a gente seja o máximo da nossa autenticidade, então, da gente conseguir se conectar muito dentro da gente para conseguir se expressar para o outro aquilo que a gente quer. Então, a comunicação não violenta, ela é uma teoria, é uma ferramenta, né, de comunicação que foi fundada pelo Marshall Rosenberg na década de 60. E o Marshall foi uma pessoa que ele, na infância dele, teve contato com muitos conflitos. Ele presenciou, principalmente, uma cena de conflito de racismo na rua em que ele morava. E, a partir disso, ele começou a se questionar de onde que vinha tanta violência no ser humano, né? Como que ele poderia tornar as relações de uma forma mais tranquila, menos violenta. E a história da família dele também. Ele vem de descendência judaica, na qual os avós foram colocados em campos de concentração na Segunda Guerra. Então, a partir de tudo isso, da vida dele que ele foi vivendo, ele começou a se questionar sobre, então, como ajudar as pessoas nesse sentido. E ele parte de um pressuposto de que o ser humano ele tem uma natureza compassiva, né? Ele não é violento a priori. Ele vai aprendendo as formas de ser violento a partir da cultura, mas que na sua essência, né, ele teria que ser uma pessoa empática, compassiva, que compreendesse o outro. E o que ele preza muito, assim, principalmente no livro dele, Fundamental, depois eu coloco aqui para vocês, no começo ele fala muito da violência como a ausência daquilo que parte do coração, daquilo que parte do afetivo, do amor, enfim. Então, ele traz muito que se a gente se entrega de coração nas nossas relações, se a gente se entrega com amor e com afetividade, a gente continua a ser humano mesmo nas situações mais adversas, né? Nas situações de mais conflito que a gente possa vivenciar, mas se a gente entra em contato com esse amor e com esse afeto, a gente consegue, de alguma forma, mudar as relações. E ele parte de 4 componentes importantes. Só queria deixar claro aqui que a comunicação não violenta ela é uma teoria muito fundamentada, ela é muito grande, existem vários tipos de formações que as pessoas fazem no geral, então aqui eu só vou dar uma pincelada assim, para vocês saberem que ela existe e poderem ir atrás desse conteúdo, porque ele pode ajudar, sim, bastante dentro dos contextos educativos. E que o Marshall, inclusive, falava que parte muito mais do adulto, né? Então, sempre vem as questões com as crianças, adolescentes, mas ele sempre fala que o adulto, porque a gente aprendeu, de certa forma, a se comunicar de uma forma, né, violenta, então a gente precisa mudar a forma como a gente se comunica e aí a criança aprende com a gente, né? Então, não é aplicar a teoria em cima da criança, mas é aplicar na gente primeiro, para poder, consequentemente, a criança aprender dessa forma. Então, podendo falar um pouquinho, né, assim, que esse trabalho da comunicação não violenta é um trabalho muito interno, muito de autoconexão com aquilo do que a gente aprendeu ao longo da nossa vida e
pequenas coisas que a gente descobre que são violentas, sim, que foram violentas dentro dos contextos de cada um, de uma forma que ali, a partir daquilo que é da gente, a gente consegue passar para o outro. Então, ele tem 4 componentes que ele fala, que é observar a situação, o contexto, os sentimentos que aparecem dentro do contexto, as necessidades, então, quais são as necessidades da pessoa naquele momento, quando ela se sentiu de determinada forma, e os pedidos. Então, a partir do momento que eu observo, que eu sinto, que eu entendo as minhas necessidades, eu consigo pedir para o outro, de uma forma mais assertiva e autêntica, aquilo que eu estou precisando naquele momento. Então, de uma forma geral, bem resumidamente, assim, a comunicação não violenta parte desse pressuposto, né, que se eu entendo a partir da minha necessidade, eu consigo me escutar para poder escutar o outro. Então, vem muito dessa questão, dessa forma que a gente faz de se escutar, de se ouvir, para poder ouvir e falar para o outro, que é a tal da empatia, né, também, assim. Então, nesse sentido de ter uma escuta empática, que é um dos termos que é usado dentro da comunicação não violenta. Então, a gente pensou em trazer para vocês um pouquinho da teoria da comunicação não violenta, assim, né, nessa breve explicação, para dizer que ela pode ser, sim, uma forma muito interessante de ser usada dentro da mediação de conflitos. Porque o principal, né, tanto do que a gente já conversou aqui, de que a gente entende como educadores e etc., é escutar e ouvir, né, todos aqueles que estão dentro daquela situação. Porque o que acontece é que muitas vezes se omite a fala de alguém, e isso é muito ruim, porque isso é uma violência. Mesmo quando tem o agressor e o agredido, né, precisa escutar o agressor, mas que naquele contexto você já sinta que tem algo, mas sempre por trás daquele ser humano vão ter questões a serem entendidas. Enfim. Então, o que preza-se dentro desse contexto todo é ter atenção na situação que está acontecendo, a situação, o respeito e a empatia. A gente queria trazer um pouquinho para vocês desse conceito. Jô, Lucas, Alfredo, não sei se vocês querem comentar. Sim, eu falo que assim, na minha opinião, acho que assim, a questão da comunicação não violenta deve ser matriz de informação para todos os profissionais que vão lidar com processos educativos. Todos, né? Quem tiver curiosidade, tem livro, tem audiolivro, tem, enfim, conheçam, busquem, porque é primeiramente uma questão de autoconhecimento. Hoje ela é utilizada e até muitas vezes distorcida em outros campos, né? Enfim, até coaching querem utilizar, enfim, mas é porque realmente tem uma extrema importância nas relações sociais. Ou seja, quando eu consigo, de fato, me entender, compreender o que eu estou desejando e sentindo, né? E aí eu consigo fazer o mesmo para o outro, né? Com o outro, e entendendo quais são as minhas necessidades do outro. Então, e aí vem a tal da empatia, mas exige esse processo de aprendizado, do autoaprendizado, né? E os profissionais, sobretudo, que lidam com esse público, né? São educadores, crianças, adolescentes, adultos, que sejam, famílias, têm que desenvolver isso para si e nos seus pares. Porque não adianta você querer orientar suas crianças, seus adolescentes, seus educandos, dizendo que eles têm que respeitar, né? Que eles têm que... E se vê, professor, por exemplo, dou um exemplo básico isso, né? Professores que falam mal um do outro, professores que reclamam da diretora, reclamam de outros membros, né? Falam, expressam, e as crianças vão ouvindo aquilo e vendo aquilo, não estão entendendo, né? Então, porque ela comunica uma coisa e faz outra, e comunica outra de uma outra forma, né? Então, está muito atento a isso. Então, assim, exige isso. Será que eu estou resolvido? Será que eu estou tranquilo quanto a isso?
e ter esse autoconhecimento, porque quando você for mediar uma relação, você já vai muito mais preparado. Você vai entender, opa, né, nessa história há vários lados. Essas pessoas estão lidando com o que elas estão sentindo? Não. Fiz, de fato, essa escuta, né, de fato, do que estão querendo dizer, né, para propor ali ações, intervenções, em que até eles não consigam se resolver, né, provocando. Mas para isso você tem que estar resolvido, porque senão você chega lá, você vai querer resolver uma coisa que é sua, e não do outro, né? Eu costumo dizer isso, né? Se você não está bem resolvido, uma questão, sei lá, qualquer que seja moral, por exemplo, aí você está dentro de uma situação que isso está ocorrendo, você reproduz, né? Você, né, não consegue lidar porque você não está lidando com o que você está sentindo. Então, eu acho que a comunicação não violenta, ela é, na minha opinião, uma disciplina de formação para todos os profissionais que vão lidar com os processos educativos, porque é necessário ter esta compreensão, ter essa dimensão dessas relações humanas, né? E que não é fácil, é um processo, não quer dizer que se vai aprender, gente, não existe um curso, aí você recebe o certificado e você está pronto. Não é isso, mas a educação é para a vida toda, né? Mas a gente tem que estar atento a esses processos, a rever nossos conceitos, né? Rever nossas formas de se relacionar com as pessoas e conosco mesmo, né? Eu acho importante colocar para a gente, né, dar uma ênfase de que a comunicação não violenta não é uma passividade, né? Não é que você não pode entrar em conflito, não pode brigar, tem que abaixar a cabeça e deixar tudo passar, e é isso. Que é uma visão que eu tinha até antes de conhecer mais a fundo, né? É uma forma de lidar melhor com os conflitos que vão aparecer e você vai lidar, mas você tentar lidar justamente sem virar algo agressivo, sem virar uma briga, sem virar uma violência, né? Acho que isso é muito importante de ressaltar. E acho que dentro de tudo isso que a gente está falando, e a Luciana mandou aqui no chat falando dos conflitos internos também que a gente tem. E acho que é isso, acho que a gente já falou um pouco, já comentou, mas de que a gente também coloca isso para fora de um jeito errado, né? Assim, até como adulto, sei lá, exemplo bobo, mas sei lá, você fica com fome e você começa a ficar grosso com as pessoas, sabe? É uma questão sua que você tem que resolver, mas que você desconta no outro porque você está frustrado de alguma forma, sabe? E se pra gente é difícil fazer isso, imagina para uma criança, para um adolescente, né? E daí acho que nosso papel dentro disso é ajudar ele a direcionar essa questão de um jeito menos agressivo, menos violento, menos conflituoso e dar recursos para ele lidar de um jeito melhor, seja dando comida porque ele está com fome, seja qualquer coisa nesse sentido, sabe? E, aliás, que é importantíssimo, hoje nós vivemos um tempo tenebroso, ou seja, se eu tenho medo, eu temo o que eu posso ou não falar, então nós já estamos num contexto absolutamente perigoso e violento, né? Hoje nós estamos vivenciando isso num contexto social-político. Mas imagina uma criança dentro de uma sala de aula em que ela tem medo de abrir a boca e falar alguma coisa. Se coloque nesse lugar, né? Que violência, se eu não consigo normalmente falar, me expressar, né? E por vezes eu estou até sentindo. Então, eu gosto de um exemplo muito simples, uma criança interrompendo toda hora a aula, e a professora fica muito nervosa e tal, e ela só queria contar que o gatinho teve filhotes, ela tinha os filhos, e ela estava muito feliz com isso. E ela queria contar para a sala que o gatinho teve, né? Na hora que ela fez isso, pronto, né? Mas até isso acontecer, foi um caos, né? Então, mas ela só estava feliz, ela não estava querendo nem causar, né? E aí o educador lá já estava achando que a criança estava querendo virar a sala de perna para o ar. Não, é isso, ela estava com uma emoção, que não quer dizer que é negativa, pode ser as positivas, muito feliz querendo se expressar, e não conseguia, né? Então, parece um exemplo bobo, mas é isso. E aí, como o exemplo muitas vezes a professora está lá, está com fome, está cansada, está com seus sentimentos, e aí não consegue fazer essa escuta também, né? Então, é nesse processo. E não quer dizer aceitar hipótese nenhuma, porque quando, eu também concordo com o Lucas, quando a gente vai fazer formação com os profissionais, há esse questionamento, né? Eu não estou diante de uma situação, por exemplo, como eu já sofri de racismo, e aí eu sou uma pessoa que estuda comunicação não violenta, eu não vou, né? Não, isso é um crime e eu vou reagir. Agora, como é que eu reajo? Como é que eu lido com essa situação? Quais são os processos que eu vou fazer? Reproduzir a violência? Então, eu vou responder essa violência com violência? Então, eu acho que tem muito mais a ver com esse processo nosso de civilidade mesmo, né? Porque, como trouxemos, nós podemos ter uma tendência a ser violentos, mas o que nos difere enquanto racionais? Né? Essa capacidade de refletir, né, para tomar decisões.
né, de forma civilizada, né? Então, acho que é nesse caminho que a gente tem que tatear para a gente estar com isso equilibrado e conseguir mediar isso com aqueles que a gente se relaciona. É legal isso, né? A capacidade da gente de ensinar pelo exemplo, né? Não necessariamente falando, né? A gente ensina pela forma com que a gente vai reagir, né? E também destacar aí o papel dos espaços educativos como privilegiados, né? Como é difícil, por exemplo, como você citou, mais complexo quando os profissionais, os próprios profissionais são violentos entre si, né? Como é mais complexo a violência entre os adultos, né? Porque já são formados, né? Já são educados de certa forma. Então, e aí a gente vê que nas crianças, ao contrário, a gente tem nos espaços educativos tem essa possibilidade de errar, de fazer diferente, de mediar de uma maneira que não é a do mundo, enfim, fora da escola, né? Então, a nossa responsabilidade, nosso papel também é de privilégio nesse ponto da questão aí, né? De como resolver isso. E aí eu acho que o importante que você trouxe que é o seguinte, aí sobretudo nesses espaços educativos, a gente trabalha com as crianças e adolescentes, geralmente a gente também traz a questão da família, como já colocou aqui. Sim, a gente tem que trazer essa corresponsabilidade para a família, mas entender o contexto também dessa família e que ela reproduz esse processo de aprendizado que ela teve, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Eu adoro um trecho rápido da história do Paulo Freire, que ele, nos seus trabalhos, né, e vai questionar um pai que bate na criança, né? E aí esse pai vai dar uma resposta para ele, assim, que vida que ele tem e a dele, o contexto conflituoso, exploratório que ele tem da vida dele, uma vida totalmente miserável, e quando ele chega em casa, as crianças estão agitadas, ele perde a paciência, ou seja, ele não dá conta das emoções. Está todo mundo ali, e aí ele falando dessa questão de entender esse contexto, ouvir esse pai de uma outra forma, e não chegar lá e julgar porque o pai bateu na criança. Está errado, você não pode agredir, mas qual foi o contexto? Eu não vou aceitar, mas ao mesmo tempo preciso entender que esse sujeito foi formado num processo e também precisa ser cuidado, para ele tomar consciência disso, de qual outra possibilidade de se relacionar com essas situações, né? Mas não é isso que a gente trabalha na questão da comunicação violenta. Eu não posso chegar já julgando, né? Porque esse pai está expelindo, infelizmente, um sentimento de sofrimento também, né? E aí muitas vezes aí as pessoas falam, então ele não ama o filho, né? Porque ele agrediu tal. E é um pai que trabalha para dar conta de sustentar esses filhos né, e cuidou, e a gente traz muitas vezes, né, alguns rótulos equivocados, né? Esse sujeito foi formado socialmente, precisa também parar, refletir, ser cuidado para repensar essas posturas, né? Então, isso é um processo importante, e por isso que eu acho que o Alfredo trouxe importante, sim. Esses espaços educativos são privilegiados nesse sentido, na perspectiva de repensar, de refletir as práticas. Tá? Acho que é importantíssimo isso. É a possibilidade de praticar, refletir e voltar a uma nova prática, né? E acho importante também, nesse contexto que o Jô está trazendo, a ideia de que a gente tem que também ajudar a pensar novas possibilidades, né? Se você chega para alguém e fala, não pode fazer isso, não é assim que resolve, mas não ajuda ela a pensar, então, como que ela vai resolver, você deixa ela meio desamparada, né? Assim, porque ela cresceu achando que se ela gritasse com outra pessoa, a pessoa faz o que ela quer. Você fala, não pode ser assim, então o que ela vai fazer no lugar? Né? Então, acho que parte da mediação também é ajudar a pensar em novas possibilidades, novos comportamentos, um outro funcionamento, enfim, que pode substituir aquele que não é positivo, né? E acho que o principal também nesse sentido é conseguir identificar os sentimentos, identificar as emoções, identificar o que se precisa nesse momento, né? E mais uma vez, reiterando, né? Falar o que precisa é muito necessário, né? O conflito, ele é importante, ele precisa acontecer para que o desenvolvimento aconteça, a autonomia, enfim, aquilo que a gente já falou até agora, mas por isso que ajudar, né, a criança, o adolescente a identificar o que eles estão sentindo, o que eles acreditam naquele contexto, que eles estão precisando desse apoio, né, do adulto para atravessar esse processo. Assim. Então, só queria reiterar, né, que não é fugir do conflito, é entrar nele e conseguir falar da forma mais clara, simples, autêntica possível o que está se sentindo e o que está precisando para que o desenvolvimento aconteça.
Um outro ponto que eu acho que a gente até trouxe alguns, no nosso trabalho aconteceu isso, mas eu vejo isso acontecendo sobretudo com os educadores, quando a gente pergunta aos profissionais assim, quem já sentiu raiva da criança, do adolescente ou do seu atendido? Aí muita gente nega, né? A gente não conta. Sim, a gente sente raiva, né? A gente é afetado nas situações, né? A gente sente raiva e não há nenhum problema de sentir isso, não é? Porque, novamente, para desmistificar essa ideia que educadores são anjos, são seres sublimes, que não, nossa, eles são seres mais pacientes, nada o afeta, né? Isso é um absurdo, né? E você sente, mas por quê? O que está acontecendo? E aí um trabalho que a gente sempre traz as pessoas serem honestas, que tem a ver com comunicação não violenta, serem muito honestas nisso, muitas vezes até com o próprio grupo que você está. Gente, o que você de fato está sentindo, porque você está sendo desrespeitado. E por vezes é necessário se abrir, ser muito honesto com aquele grupo. Já aconteceu para a gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque eu estou sendo desrespeitado, né? De forma tranquila, não é culpabilizando, mas num processo, o que você está sentindo, para ver se eles se colocam, porque quando isso começa a ocorrer com os grupos, sobretudo de crianças, elas começam a olhar e ver que elas estão magoando, que elas estão machucando, que elas estão ferindo, e aí isso provoca uma reflexão de qualquer forma nelas também, né, porque elas estão só reproduzindo, elas, né? E aí quando há essa honestidade, inclusive de sentimentos que são os negativos, que nos afetam também, isso é importante, né? Se alguém tiver dúvida, a gente quiser comentar alguma coisa, à vontade também, tá? Se quiser pedir a voz aí também, o pessoal só escreveu, mas acho que a gente tem um tempinho ainda, né? Sim, a gente queria abrir para quem quiser colocar aqui no chat ou falar. Márcio está colocando que mediação também é uma estratégia de redução de danos e sofrimentos. Com certeza. Fiquei pensando até que existe também a possibilidade de levar isso, né, quando a gente está no ambiente educativo, uma coisa que a gente faz bastante nos nossos grupos de espiral também, e óbvio, cada um tem que ver aí se consegue, o quanto consegue. A gente percebe que tem uma criança com uma questão específica que gera sofrimento interno, ela é violenta com as outras, e a gente percebe que conversar com ela não está funcionando muito bem, assim. A gente prepara um encontro que trabalha sobre isso, não falando diretamente do problema dela, mas levando a questão para o grupo também, né? Para o grupo inteiro poder, de alguma forma, acolher essa outra criança e poder levantar possibilidades, enfim, né? E não deixar só no individual, né? Levar para o coletivo também. Isso, Lucas, como estratégia é o seguinte, gente, entendendo como nossa formação social, a gente tem um problema de lidar com a autoridade, e é um fato, porque a gente vê a autoridade como autoritarismo, né? Porque o professor, o educador, na frente, ele é uma autoridade. E a autoridade é aquele que está ali gestando um determinado espaço, encontro. Ele não precisa ser autoritário, né? O pessoal confunde, mas sim, é uma autoridade, é o sujeito que minimamente está ali organizando a situação. E aí, por ter essas relações nossas culturais, a gente muitas vezes não quer se expressar ou já cria uma barreira, cria ali uma limitação de respeitar ou ouvir de fato. E por vezes essa estratégia de você trazer para o grupo, um outro colega, alguém fala aquela mesma coisa que você disse e ele consegue compreender ou refletir sobre aquilo, né? Porque foi um outro sujeito que disse a mesma coisa que você. Sabe aquela história que fala que santo de casa não faz milagre? Por vezes é isso, né? Os pais têm esse confronto, por exemplo, com adolescentes, sobretudo. Mas eu repito a mesma coisa. Aí um colega, um tio que ele tem um vínculo maior, fala a mesma coisa. Uma palavra ou outra diferente, mas a mesma coisa. E aí ele entende, né? Mas porque ele não estava tendo escuta, justamente essa relação da comunicação violenta, porque ele já não quer escutar o outro, ele já criou uma barreira por uma questão que ele já projetou naquela figura um autoritarismo, uma pessoa que não compreende, enfim, N situações, tá? Acho que é isso. E aí, por vezes, nossa, mas a pessoa não quer me escutar, né? E também você não está escutando, que ela também, né? Talvez você precisa romper algumas questões. Será que você olhou? Porque, o que é que você representa para aquela pessoa? Né? Acho que um exercício importante, sempre a gente fazer exercício com as crianças, adolescentes que a gente trabalha, é como é que ela, de fato, nos vê, né? Como é que ela nos vê, o que ela acha, de fato, da gente. Né? Será que a gente é dialógico mesmo? A gente, né? Então, isso é importante, porque esse espaço, como eu já disse, privilegiado da escuta qualificada, né? Escuta ali mais ética, né? E honesta possível.
Isso me lembra aquele provérbio africano que tem até aparecido aí, mas agora que é aquela... Precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Tirar, não só do privado, mas tirar a hierarquia, né? Do sujeito da educação, né? Nesse sentido. Acho bem legal isso. Isso a gente não tem de forma alguma, né? Por isso que a gente tem hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós somos contraditórios. A gente tem a lei mais avançada para cuidar de criança, mas é um dos que mais violenta crianças. E também não reconhece criança como sujeito. Eu sempre faço essa brincadeira, que a gente tem um vídeo eu esqueci o nome da autora, que ela fala isso, né? Geralmente as pessoas encontram outras pessoas adultas e tá com a criança, cumprimenta o adulto e não fala com a criança. A maioria das vezes ignora ele, né? Ele é um ser que está ali crescendo, uma hora vira alguém. Então, a gente também, no dia a dia, não tem essa relação, de fato, enquanto um sujeito, né? E o quanto isso Olhar é aqui, violento, né? Isso é muito isso, violento. Porque né? você não Aquela olha criança, como um sujeito de direitos, como uma pessoa, como alguém que é alguém que está ali, que sente, que pensa, né? Então, esse é fundamental. Assim. aí chega na casa dos outros, ela não é tratada como outro sujeito, né? Como uma coisa que está ali. Aí ela vai mexer nas coisas, a pessoa acha ruim, é mal educada, ela está se expressando, ela precisa aparecer. Ninguém me viu aqui, eu vou mexer aqui para ver se alguém viu que eu estou aqui, né? A curiosidade, claro, mas ela também precisa aparecer, porque já que ninguém nem deu oi, né? Ou se deu oi, põe num cantinho lá, né? Porque hoje em dia, criança e cachorro, o pessoal quer colocar no cantinho e acabou. Então, assim, esse cuidado, de fato, você está olhando ele como um sujeito, de fato, né, uma escuta. Então, a gente não ouve, e não ouve criança, gente. A gente que trabalha nessa área de violência, sobretudo, essa questão da seriedade de ouvir as crianças quando aparece qualquer tipo de suspeita de violência. Por que a violência ela se protela e demora a identificar? Porque, de fato, por vezes as pessoas não fazem a escuta desse sujeito, dessa criança ou adolescente que está em algum sofrimento. Acho que a Carolina aí pediu a palavra. Não, eu ouvi vocês falando sobre essa questão de ignorar a criança e isso ser violento. Me veio uma história que de uma família, né, que a mãe não olhava a criança. Então a criança tinha uma questão com a alimentação e então a mãe falava assim, ele não come, então eu tenho que ficar, sabe, em cima, tal, tal, tal. Foi a maneira que a criança encontrou para conseguir fazer com que a mãe olhasse para ela. Então ela tinha esse hábito de mostrar que tinha dificuldade para comer, porque era o momento que a mãe parava e olhava para ela e ia ajudá-la e tal, tal, tal. Nós, às vezes, como profissionais, eu já vi muitos casos assim, da gente cometer essa violência de se omitir em algumas situações ou achar que aquilo nem é tão importante para ser mediado, sabe? E deixar as crianças, talvez, nem se omitir, mas não dar atenção, e para a criança aquilo é muito violento, porque ele se sente um nada, né? E aí ele acaba procurando, às vezes é um orientador que é de referência, ele acaba procurando um outro profissional, sendo aquele que está com ele, né? E ele fala, não, mas a fulana não me olha, ela não me ouve, ela não está entendendo o que está acontecendo comigo. E é uma maneira violenta de lidar. Ótimo exemplo, né? Exatamente. A gente tem situações de crianças que cometem ato violento, por exemplo, para chamar atenção. Não é só porque não lidou com a sua emoção, mas não é nem a emoção daquele conflito. Quando eu disse novamente, muitas vezes não é um conflito, isso pode ser um sintoma de uma outra coisa. Eu fiz um atendimento a uma professora numa situação como essa. A criança inventou uma história que não tinha... Mas porque a mãe não dava atenção. Aí a mãe começou a se aproximar e terá... E ela inventando história para que cada vez mais a mãe estivesse próxima. Né? Então, mas vamos lá, é um sofrimento, né? Então ninguém fez a escuta de fato, você está sentindo, né? Enfim, essa mãe, essa pessoa que tem relação com ele, se tem essa dificuldade também de comunicação, o que ela, enfim, então assim, é essa escuta apurada que a gente tem que ter, né? E evitar as patologias. Eu sou pedagogo e trabalho só com psicólogos, a maioria, eu acho muito legal porque a gente alinha nesse sentido e eu gosto muito, porque a gente também tem uma questão do adoecimento, né? Aí a criança já dá um diagnóstico, está com remédio, por uma situação que é uma escuta, né? Por uma escuta apurada, né? Uma escuta qualificada, né? É uma questão de emocional, não é uma questão, enfim, né? Que seja ali de transtorno ou qualquer outra situação, né? Então, acho que é importante
esse processo de escuta mesmo. Alguém também falou que acho que aqueles dependência cibernética, né? Também, tem umas questões que... É por isso que eu falo a questão do espaço de escuta, né? Não é à toa que as crianças são pegas facilmente nas questões da internet para a questão do abuso, né? Sexual, enfim, porque enfim, eles vão buscar alguma referência, eles vão buscar uma atenção, né? Essa questão da internet é muito delicada, eu acho que sempre tem... Não dá para proibir, porque acho que a gente está num mundo em que não dá mais para... Enfim, para falar que não vai usar, que não pode, enfim. Até porque virou um jeito de socializar e de fazer amigos, de entender o mundo, mas sempre com acompanhamento, né? Eu acho que essa é uma grande questão. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Fazer alguma questão, algum ponto do que a gente trouxe? Oi, boa noite. Alguém está me escutando? Sim, Estamos Marcos, pode ouvindo. Sim, falar. então Boa eu noite. ouvi. Bom, eu estou aqui, ó, eu queria falar aqui, eu queria agradecer pelos conteúdos aí, o pessoal está compartilhando comigo. Eu trabalho também nessa área com jovens, né? No CIA Jovem, preparação para o primeiro emprego, e também, de repente, a gente se depara com alguns conflitos, né? E muito obrigado pelo conteúdo aqui, me abriu muita mente aqui, refleti bastante. Muito obrigado mesmo. Te agradece você também, Márcio, sobretudo com a adolescência, né? Quem trabalha com adolescência e juventude é sempre um outro grande desafio, porque eles já têm uma certa autonomia, né? E eles são os sujeitos que mais vão nos confrontar conceitualmente, moralmente, né? Para poder entender, de fato, o que a gente fala e que a gente reproduz, né? Os jovens, sobretudo adolescentes, é esse período de maior conflito familiar, justamente por isso, porque eles estão se constituindo, né? Ainda moralmente, ainda socialmente, né? Construindo essas relações, e aí, mais do que nunca, é necessário ter bons exemplos, né? E educadores são essa referência, porque eles vão buscar outras referências nessa idade, os pais deixam de ser herói, né? Os educadores também, e por isso é importante a gente sempre estar muito atento a essas possibilidades para tentar aproximá-los, né? Ver que a gente também tem que contribuir aí na formação deles. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Show de bola. Acho que está tranquilo agora, foi, né? Acho que é legal a gente depois deixar a referência, né, Ariela, Sim, do livro, eu tá? vou já deixar aqui no chat. Mas, assim, vocês vão achar diversas referências, né? Tem boas referências, audiolivro. Eu acho que, para encaminhamento aqui, a gente trouxe um curto tempo de espaço, a gente trazer um bate-papo mesmo, e pensando aí nesses diversos espaços. A gente tentou ampliar nosso espaço educativo, e é que a gente entende que todo espaço é um processo educativo. Dentro de casa é um espaço, aqui tem muitos, com certeza, pais e mães, avós, enfim, que estão aqui, e é isso, é em todas as nossas relações, né? A gente tem que repensar isso em todas as relações. É claro, enquanto profissionais, mais do que nunca, porque são competências essenciais, né? Mais que você ter competências de conteúdos que você, qual está habilitado, né, a trabalhar, que eu acho que hoje a grande falha da educação escolar é isso, né? Então, você não dá conta nem do conteúdo, porque não dá conta dessas relações, né? Então, eu costumo brincar que na pedagogia clássica, a pedagogia escolar, ela tenta resolver os problemas pedagógicos com soluções sociais, né? Nós, da educação social, nós trabalhamos com pedagogia social, a gente brinca que a gente faz o contrário. A gente busca soluções pedagógicas para problemas, inclusive, sociais e socioemocionais, né? Então, há formas pedagógicas, né? Nós somos seres pedagógicos, os seres humanos são seres pedagógicos. O que é isso? A gente consegue aprender com os processos.
né? Ressignificar e aprender, e ensinar aprendendo nesse processo. Então, para não precisar da violência, né? Não precisar partir para um processo desumano, né? Então, não é aceitação, não se trata disso, mas é possível uma outra forma, né? É possível uma outra educação, é possível um outro mundo do que a gente tem, né? E aí eu vou repetir para terminar aqui minha fala, que eu gosto muito de Paulo Freire, que é: o mundo não é, ele está sendo, ou seja, ele não é isso que está aqui, e as formas que a gente se relaciona não são fechadas, elas estão sendo isso, podem ser outras coisas e melhores, tá bom? Obrigado aí pela participação de todos. Acho que pelo horário a gente vai acabar encerrando. Só antes da gente se despedir, enfim, passar de novo alguns recados. De que os certificados vão chegar amanhã para vocês por e-mail durante o horário comercial. Se alguém não receber ou já qualquer problema, pode responder no e-mail marketing@nucleoespiral.org.br. Também conseguem achar a gente no Instagram, Facebook, LinkedIn, site, enfim, qualquer coisa. E por lá também vocês conseguem entrar em contato com a gente. E ficamos à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado pela participação de todos e todas. A Cleide deixou uma pergunta aqui, eu só queria falar para ela que se ela quiser entrar em contato com a gente para, enfim, conversar mais, alguma coisa assim, ela pode entrar. E agradecer a presença de todos. Obrigada. Então, antes do Alfredo já falar e o Alfredo se despedir, lembrando, o Núcleo Espiral, gente, além desse trabalho, nós temos, então, os projetos junto aos CCAs, trabalhamos com a clínica, né, e fazemos a formação também de diversos profissionais em diversos serviços, SAICA, serviços de convivência, enfim. Então, quem aí eu vi que é muita gente também de instituições, né, o Núcleo Espiral também oferta esse trabalho, a gente faz esse trabalho aqui também das lives abertas, trazendo várias temáticas, sempre a gente tem, conheçam lá no nosso YouTube, tem várias lives trazendo temas muito importantes e que vão contribuir com certeza, e que também a gente presta esse serviço, né, de assessoria, formação, supervisão, com diversos profissionais e diversos serviços, sobretudo voltado aí ao atendimento socioassistencial, principalmente. Tá bom? É isso, obrigado. Foi muito prazeroso a discussão, a conversa, é importante bastante esse debate. Obrigado pela participação e consideração de todo mundo. Lembrando também que essa live vai ficar disponível no YouTube, para quem quiser ver, rever, divulgar, enfim, vai ficar tudo lá. Até a próxima, gente. Valeu, obrigado a todos. Valeu, Forte Márcio. abraço, boa noite. Espero em breve conhecer vocês todos pessoalmente. Valeu. Valeu.